Sejam bem-vindos ao dia 52 de Caminhando com Paulo. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, gostaria de pedir que você se inscreva para receber todas as nossas orações. E conte aqui nos comentários se você está gostando ou não dos vídeos. Deixe o seu like para a gente saber que você está gostando e para o YouTube levar essa oração para mais pessoas. Hoje continuamos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimado de desejo. Para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas é do Senhor: que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com ele, e que o homem não se separe de sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor: se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se separe dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que não se separe dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unido ao seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar a sua esposa? Então hoje Paulo continua nos dando uma aula sobre matrimônio. E hoje ele fala de 2 pontos importantes. E continua, em seu conselho. Então primeiramente ele fala às viúvas e aos solteiros. E como ele diz: eu acho melhor vocês ficarem solteiros. Mas se vocês se sentem chamados, se o desejo é muito grande, se casem, então. Aquilo que a gente falou no vídeo passado. Não vão viver no mundo, não vão viver dos prazeres. Então, aceitem o sacramento, aceitem a missão, aceitem o casamento. E aqui a gente também fala da viúva, uma pessoa que já foi casada, já viveu esse sacramento. Talvez queira viver ele de novo, queira continuar vivendo ele. Quantas ficam viúvas tão novas, Viúvas, enfim. E depois Paulo fala sobre o matrimônio. E ele fala uma coisa muito importante. Então, primeiro ele fala: o mandamento não é meu, mas é de Deus. Não se separe. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, primeiro ele traz o mandamento. Ele traz o mandamento que é de Deus, não dele. Que o homem não se separe, que a mulher não se separe. E que se for necessária a separação, porque às vezes é necessária, a gente sabe, Então um casal foi unido no sacramento, vivia bem, e aqui a gente está falando de um casamento real, Às vezes o casamento não ocorre. Nós pensamos que esse sacramento ocorreu, mas se for analisado, ele não ocorreu. Não havia um desejo verdadeiro desse casamento. E a situação muda com o tempo. A gente vê situações até de abuso, E é uma situação que não pode ser vivida, não pode ser aceita, não deve ser aceita, Então que isso fique muito claro, porque às vezes as pessoas pregam também esse mandamento, que é de Deus em primeiro lugar, e também o mandamento da igreja, principalmente da igreja católica, que é uma igreja que não aceita o divórcio, Só que as pessoas confundem, acham que é uma coisa assim, uma regra, que vale para tudo. E não vale para tudo. Tem situações que de fato a separação é necessária, separação de corpos,
né? Que é o que Paulo está falando aqui. Então, às vezes também as pessoas questionam como se fosse uma regra imposta pela igreja. Não é, isso é um mandamento do Senhor. Mandamento de Deus. Não foi a igreja que inventou. Não, está aqui, está na palavra do Senhor, né? Se o homem precisar se separar, então que não se case de novo. Ou faça as pazes com a sua mulher. Então, estou passando por uma situação em que é necessária uma separação de corpos, separe. Mas separar os corpos não quer dizer que você ficou solteira, não quer dizer que você ficou solteiro. É apenas uma separação de corpos. O casamento continua. Seus deveres de orar por aquela pessoa, de querer que aquela pessoa alcance o céu, continuam. Né? A sua vida de casado, de certa forma, continua. E aí ele fala, ou faça as pazes. Quer dizer, essa é a meta final, inclusive, né? Então é necessário ficar separados, mas a minha meta final é que algum dia a gente possa estar novamente juntos. Então esse é o primeiro ponto, né? E existe o segundo ponto que entra nesse caso que a gente estava falando, do casamento que não é válido, né? Que seria no caso de um casal em que um é cristão e o outro não é, né? Esse sacramento pode ser válido ou pode não ser válido, né? Pode até ser nesse caso aqui, por exemplo, um casal que nem chegou a se casar na igreja, né? E existem casais que se casam de fato na igreja, sendo que um deles não é um cristão. E aí o que Paulo fala, se ele aceita, né, se o cônjuge aceita estar com você, fique com ele. Fique, porque a mulher converte o seu marido e o marido converte a sua esposa. Não de qualquer jeito, do jeito correto, mas converte. Né? E o casamento, o sacramento do matrimônio, é o único sacramento que nos dá uma brecha para o coração do outro. Porque a união do matrimônio, ela não é de duas pessoas, né? Dois não se unem, inclusive simbolicamente, quando a gente fala do número 2, o número 2 ele é oposto. São opostos, opostos não se unem, é impossível você unir opostos. Tá, mas então o que é um matrimônio? Um matrimônio é uma união de 3. O que consegue se unir? Um triângulo, né? 3 elementos, porque um elemento une ambos os outros, né? Um elemento central une os dois opostos. Então o matrimônio ele se dá de fato porque não é por 2 pessoas, é por 3. Jesus se casa conosco. Jesus adentra no nosso casamento, adentra na nossa casa, nos nossos corações. Então o matrimônio é o único sacramento que nos dá uma brecha ao coração do outro, porque Jesus está no centro. Jesus nos permite essa brecha na vida do outro. Então nós podemos convertê-lo. É diferente de tentar converter uma pessoa que não está nessa situação. A gente não tem brecha ao coração dela. Não tem mesmo. Né? Nós podemos orar, interceder, mas nós não estamos de fato entrando no coração daquela pessoa. E no nosso matrimônio, sim. Então é nossa missão, como esposa, como marido, converter o nosso cônjuge também. Pelo nosso exemplo, pelas nossas orações. E às vezes nós somos convertidos por eles. Então Paulo fala, se o marido, a esposa não cristão aceita estar com você, né? Está de boa vontade, está porque quer e aceita, então fique, porque às vezes as pessoas questionam, deveria então estar casada com um cristão. Não, poxa, toda alma deve ser salva, né? Então se o seu cônjuge não é, e aceita, amém, glória a Deus, é uma alma que será salva, né? Ele fala, Deus aceita o cônjuge. Mas, se ele não quer, deixe que vá. Deixe que vá, porque não convém a você, cristão, se colocar na posição de lutar por uma pessoa que não é cristã, não porque você não quer a salvação dela, entendo, mas porque se ela não aceita a sua fé, você não deve abrir mão da sua fé pela pessoa, só por isso. Né? Não é nada contra a pessoa, ou o fato de você estar com uma pessoa que não é cristã. Não é isso. O que é um empecilho é a pessoa pedir que você abra mão da sua fé ou de elementos da sua fé para estar com ela. E aí isso não é justo, isso não é válido para Deus, não é?
Então, se ele não é cristão e ele pede, né, que você viva uma vida não cristã para estar com ele, então deixe que ele vá, né? Deixe que ele vá e viva você a sua fé. Então, essa é a situação que Paulo nos expõe. E aí, nesse caso, percebam que ele não disse, né? Ah, não separa. Porque aqui a gente está falando do caso de não haver mesmo, né, o sacramento do matrimônio. A gente está falando de uma situação onde não existe esse sacramento. Então, nesse caso, é uma separação mesmo, assim, né? Deixe que vá, porque na verdade não ocorreu o matrimônio e tá tudo bem. Então, siga a sua vida e de repente você vai acabar se unindo a outra pessoa, né? Então, hoje ficou grande o áudio. É um assunto muito extenso e complexo que Paulo traz para nós, mas eu gostaria que vocês observassem como tudo isso está na palavra, né? Às vezes muitos de nós estamos passando por dificuldades no matrimônio, ou vemos dificuldades no matrimônio dos outros, ouvimos muitas pessoas falando, orientando, pessoas assim de muito conhecimento, e aí a gente vem aqui ver que o que essas pessoas estão falando está aqui, né? Parte da palavra de Deus, a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos, basta que a gente sente e leia a palavra do Senhor. Então, se você está passando por alguma dificuldade no seu matrimônio, busque a palavra de Deus, porque Deus tem tudo que você precisa saber. Mas siga os conselhos do Senhor, né, verdadeiramente, seja como for, porque às vezes a pessoa fala, é difícil ficar junto, mas é difícil também se separar, né? Então é difícil para aquele que vai ter que deixar o outro ir, é difícil para aquele que vai ter que deixar o outro ficar, né? Dependendo da situação. E é assim, como Paulo disse para nós, é uma cruz, é uma missão, né? É a nossa cruz para santificação. Então não é para ser fácil, não é para ser gostoso, não é para, né? A gente vai ser feliz. Não é isso. De fato é uma cruz mesmo, é uma missão. Vão ter momentos de alegria, vão ter momentos de amor, de paixão, de felicidade, sim. Mas em geral é de fato uma cruz, porque é o que nos leva ao céu. Então, é isso. Eu espero você amanhã. Que Deus abençoe você e abençoe sua família.